existe esperança numa vida drogada. Só existem drogas. Esperança é inexistente. Só desespero, só dor, obsessão, fissura, dificuldade de viver imensa. A dor alimentando a droga e a droga trazendo mais dor. É uma roda morta que gira velozmente em direção ao inferno pessoal de cada um. Ao chegar a um programa buscando parar de usar, traz-se somente o desespero, o desencanto, a dor, a culpa. E fica-se limpo, continua-se, os dias passam, continua-se limpo. E a vida vai se tornando um labirinto. Por quê? Porque as dificuldades que estão lá no caráter, na base, as dificuldades originais, históricas, dificuldades essas de se relacionar consigo mesmo e com o mundo, o isolamento, o egoísmo, impedem que a vida seja plena e fazem com que a maioria das pessoas, uma vez sem drogas, fique totalmente perdidas, buscando soluções pontuais para cada problema, partilhando cansativa e repetidamente os mesmos problemas, sem ver para eles soluções definitivas ou pelo menos diminuição da pressão que eles causam na vida. O que acontece? Tem que se entender esse processo. E para entender, é preciso aceitar a doença, aceitar que você é portador de uma doença. E a esperança que ainda não nasceu, porque os dias estão sendo levados dia a dia, com as dificuldades naturais de cada um deles. E os dias vão se sucedendo e não há recurso para poder encarar as dificuldades que vão tornando a vida sem qualidade. É claro que não dá para existir, sendo que todos precisam ficarem limpos para o resto de suas vidas. E para muitos ainda jovens, a vida pode significar muitos e muitos anos. Como fica limpo essa é a grande charada? Como fica limpo se não houver alguma coisa acudindo? Eu preciso ter esperança, mas esperança em quê? Esperança em quê? Eu nem conheço o programa. Como é que eu posso ter esperança? A esperança, primariamente, ela nasce ao ouvir que os outros, que são exatamente iguais, em sofrimento, em dificuldades, em uso de substâncias alteradoras de realidade, os outros também estão se resolvendo. Então a esperança, ela é nascida primeiramente ouvindo outras pessoas que estão vivendo uma vida melhor e sem usar drogas, mesmo sem saber o que elas fazem exatamente para conquistar esse estado de alguma paz de espírito para poder existir sem que as pressões do dia a dia o façam
usar drogas de novo. Há um programa de recuperação, um processo que vai se fermentando na medida em que novos conhecimentos vão aparecendo. Há um processo, há um programa, e é o conhecimento gradual desse programa, que envolve trabalhar esse programa, trabalhar passo, arrumar padrinho, se envolver com o programa, ler os folhetos, que são leituras simples e curtas, para poder começar a substituir na mente as velhas ideias por novas ideias, que vão realmente dar um estado de esperança a partir do momento em que o adicto recém-chegado de um mundo drogado e miserável começa a perceber que as novas ideias começam a lhe dar alguma segurança a qual ele nunca teve. À medida em que isso começa a ocorrer, este é o nascimento da esperança. A esperança é permitir que o novo venha e o salve. E a esperança é apoiada nas ideias de um programa que o recém-chegado ainda não conhecia. Então, a esperança, ela sugere esperar, mas para um adicto, ele não deve esperar, ele deve buscar. Deveria chamar buscança e não esperança. Buscança intensa. E aí ele percebe que na medida em que esse envolvimento com algum conhecimento que ele não tinha, além de salvá-lo, lhe dá subsídio, lhe dá poder para poder encarar as dificuldades que antes, sem um programa, eram impossíveis de encarar e que davam ou em sofrimento ou em uso de drogas e recaída de novo. Então, a esperança é fundamental para que ele possa caminhar com alguma segurança nos dias que ele tem para viver ainda limpo nessa existência. Um grupo de ideias fenomenais que não são escritas por uma pessoa, um grupo de ideias que é uma elaboração, é a experiência destilada de milhares e milhares de outros que viveram a mesma experiência e falaram disso. E isso passou a ser livros, passou a ser escritos que valem ouro na medida em que a pessoa põe aqueles conhecimentos na sua própria vida. Se a vida é um processo constante de aprendizado, desde as coisas mais simples até as mais elaboradas e mais complicadas, então é o conhecimento das coisas que ainda não se sabe e que vão realmente salvar aquele que precisa. É a resposta para as perguntas que ele ainda não tem e nunca teve, vão estar na boca e na fala de alguém que ele se permitiu ouvir. Mente aberta, boa vontade, honestidade. Dentro desses princípios espirituais, ele poderá se salvar também. Então, essa corrente magnífica de salvamento, onde esse conhecimento impera na mente daquele que o busca, essa corrente é o que realmente salva para uma pessoa que precisa e quer ficar limpa. Os problemas da personalidade, do caráter, exatamente aqueles problemas que alimentaram toda a dificuldade de viver
que deu em drogas, exatamente aqueles problemas vão continuar se manifestando das mais variadas maneiras e também é, 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 aumentados por uma maneira obsessiva de viver. Vai-se a obsessão e a fissura pelas drogas e outras obsessões virão, porque na base da dificuldade está uma maneira obsessiva de se relacionar com tudo que aquele ser gosta ou tudo que ele não gosta. Aquilo cola, aquilo fica na mente, transformando a existência em alguma coisa não muito interessante. Quando um adicto chega num programa e fica limpo e começa a enfrentar as dificuldades do caráter que sobrou, é que ele vai perceber com alguma clareza as razões pelas quais ele se drogou e buscou nas drogas uma alteração de realidade. À medida em que a realidade pesava, as drogas socorriam porque colocavam em algum estado de euforia, de prazer, de desligamento, para que o tempo passasse sem que ele pudesse sofrer. Era uma fuga intensa do sofrimento a todo momento. Então, o socorro nas substâncias, na droga, no álcool, ele não é mais possível. Se tornou impossível sair por essa saída. Se tornou impossível continuar daquela forma, e aí é preciso ter uma nova forma de viver. E essa nova forma de viver, ela é mudança. O programa, ele se dá no nível das ideias. É preciso pensar de uma maneira diferente, e para pensar numa maneira diferente, é importante permitir que estímulos desse programa possam transformar a mente numa mente que pensa em se melhorar, em avançar, numa mente, enfim, que está dentro de um processo de luta pela mudança e pela melhoria de qualidade de vida, sem o que se torna impossível uma vida limpa e com alguma paz de espírito, ou mesmo até se manter sem as drogas ou longe delas. Então, é importante acreditar que nessa estrutura de caráter é que residem todos os problemas, porque a estrutura de caráter é que monta a maneira com que cada um vê o mundo e vê suas coisas e vê a si mesmo. Se eu estou enlouquecido, é claro que o mundo que eu vejo também é louco. É claro que eu me vejo de uma maneira totalmente deformada, que realmente sou, e preciso me aprofundar em mim, eu preciso me buscar, como eu gosto de dizer, notícias honestas a respeito de si mesmo, para que eu possa me salvar de mim mesmo. Toda salvação está na minha relação de envolvimento com esse processo que nós chamamos de recuperação. Recuperação para uma vida nova, onde novos valores, novas ideias, vinda de um povo que se salva e que tem toda a competência e capacidade de me passar a sua experiência de salvamento também. Então, é fundamental ter a mente aberta e permitir que a esperança se torne uma ação progressiva. Quanto mais se aprofunda no processo de conhecimento do programa, quanto mais se entrega para esse processo, mais a esperança se fortalece. E o nascimento da esperança é o nascimento
de um poder maior que realmente funciona. É a diminuição do ego para perceber que além de si mesmo existe um mundo maravilhoso com pessoas e o qual eu também posso participar plenamente. O nascimento da esperança é tão fundamental e sem o qual não é possível dar liga num programa de recuperação. Se o programa se dá no plano das ideias, as minhas ideias têm que mudar. Eu preciso avançar num aprendizado constante, que é a grande tarefa do existir, a grande tarefa da existência humana é uma busca constante, é um estado de permanente movimento em direção ao novo, ao que o que eu tinha ontem pode não me salvar no dia de hoje, me salvar de mim, de uma raiva momentânea ou de estados de espírito que podem transformar meu dia ou horas dele em alguma coisa muito ruim. E viver de uma maneira ruim é não ter compaixão por si mesmo, sendo que a vida foi muito ruim, ninguém merece. É importante buscar intensa e continuadamente qualidade de vida para poder existir no mundo, não somente mais sem drogas, mas com alguma paz de espírito que possa transformar a vida em alguma coisa melhor do que era e possa compor dentro de si uma mensagem para que o outro também possa ser salvo. É assim que funciona um programa de recuperação. A esperança é uma buscança constante, é envolver-se com o novo, é apaixonar-se por cada ideia nova e manter a paixão enquanto as novas ideias vão se transformando em velhas ideias, em um conjunto de experiências extremamente úteis, não só para mim, como também para quem possa ouvir uma mensagem que a gente tem hoje. Isto é um programa. Muita gente acha que para resolver o problema das drogas é importante ficar limpo. Claro, ficar limpo é a base para poder trabalhar uma qualidade de vida que ainda não existia e que precisa existir dentro de um estado de tolerância, de perdão, de amor e amizade. É isso, uma boa noite a todos vocês, obrigado aí por todos que estão aí presentes, né, me acompanhando, e boa semana para todos nós. Um beijo.